Sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é sobre batalha espiritual, opressão, libertação. Vamos tirar todas as dúvidas sobre de que forma podemos nos libertar de certos cativeiros espirituais. Será que nós, temos o poder para isso ou temos que ter mais autoridade espiritual? De que forma podemos adquirir essa autoridade? Então, quero dar as boas-vindas ao pastor Daniel Adams, que vai estar com a gente nessa live. Bem-vindo, pastor! Bom dia! Que Deus te abençoe, Karina. É um privilégio de estar aí com você e participar com nossos queridos irmãos sobre um assunto tão delicado. Sim, tão delicado e tão importante, né, pastor? Porque às vezes estamos passando por tantas lutas, né, sejam individuais, sejam no mundo, e muitas vezes a gente não entende ou até desconhece que existe, né, o mundo espiritual, que é muito mais forte, muitas vezes, do que o próprio mundo aqui que a gente pode ver. Então, muitas coisas que acontecem, né, na nossa vida, ou na vida de pessoas que a gente conhece, nas nossas casas, nos casamentos, pode sim ter influência, né, desse mundo espiritual que a gente desconhece. E hoje eu quero aproveitar para tirar dúvidas sobre isso, né? Porque é algo que muitos cristãos já têm ciência, porque aprendemos, né, na leitura da Bíblia, aprendemos nos cultos, né, da igreja, mas algumas pessoas ainda não acreditam ou não tiveram, né, conhecimento dessa parte. Então, existe mesmo esse lado espiritual que pode nos afetar sem que a gente perceba, sem que a gente reconheça, por mais que a gente não acredite, né, pastor? Com certeza, o mundo espiritual é mais real até que o mundo físico, e o mundo espiritual, ele manipula o mundo físico, ele que levanta essas grandes potências, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, sim contra principados e potestades. Existem hierarquias de demônios que dominam nações, que domina continentes, e Satanás é o supremo, né, o chefe. E a Bíblia fala claramente que eles interferem na vida pessoal da pessoa, na família, numa nação, as forças malignas que fomentam as guerras, as confusões. Por isso a nossa chamada como igreja é desfazer as obras do diabo, porque o Senhor nos deu autoridade. No poder do Espírito Santo, nós temos autoridade. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aí fala de resistir o próprio maioral. Então, nós temos todo o poder, toda a autoridade. E nós vamos falar por que muitos não estão vivendo essa autoridade espiritual, por que muitos estão sendo roubados, por que muitos estão sendo oprimidos, como está escrito na palavra do Senhor, em Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está perecendo porque falta o conhecimento da minha palavra. Então, Jesus também, ele exortou também a muitas pessoas, dizendo: vocês errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, nós temos que pedir a Deus o discernimento espiritual, da realidade espiritual, para a gente discernir, porque às vezes as pessoas estão oprimidas e com sintomas e não conseguem perceber. Então, vão levando a vida, empurrando a barriga, mas sofrendo, vivendo miseravelmente salvo. E Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Detalhe, né, que quando a gente fala de mundo espiritual, nós que somos cristãos, evangélicos, ou, enfim, os católicos, a gente tem o entendimento, até pela palavra da Bíblia, que o mundo espiritual, ele existe e que ele é composto por anjos e demônios. Não são reencarnações, não são pessoas, almas penadas de parentes que estão vagando ali no, né, para virem para a Terra, para atazanar. Então, a gente compreende isso. Eu queria até que você falasse um pouquinho, porque tem gente que fala: poxa, vocês são contra, vamos dizer assim. Vocês falam que o espiritismo, né, a religião espírita,
ela não segue, né, a Bíblia completamente, a Bíblia católica, a Bíblia cristã, a Bíblia evangélica, porém vocês estão falando de mundo espiritual, então vocês acreditam em espíritos? Então eu gostaria que você desse, né, esse panorama sobre a diferença desse mundo espiritual em que a gente fala e que a gente crê. Bom, o mundo espiritual, ele interfere mesmo na vida das pessoas, mas a Bíblia deixa bem claro que a gente, nós como filhos de Deus, nós temos que fazer a nossa parte, vigiar e orar para não abrir brecha, para não ceder às pressões, porque o inimigo ele é encantador, ele é o maior ilusionista, né? Ele conseguiu enganar a Eva e assim eles caíram no pecado, eles automaticamente se afastaram de Deus, fugiram de Deus. Então, é isso que o inimigo vem, para roubar, matar e destruir. Então, eu tenho tido experiências quando eu vou orar sobre esse assunto, repreendendo nas lives, orando, e eu falo assim, ó, não fique assustado se começar a acontecer barulho dentro da sua casa, panela caindo, ou coisas estourando alguma coisa, porque o inimigo fica furioso quando a gente começa a orar, e as pessoas acham que é absurdo. Aí quando começa a orar, eles têm até experiência. A gente já teve umas 3 lives que houve assim sinais notórios de coisas acontecendo dentro da casa e a pessoa fala, uau, porque a oração, quando a gente determina, ordena, como Jesus, ele liberou aquela palavra para aquele senhor que era um centurião romano, diga uma palavra, e o meu criado, que eu vou chegar em casa, é o meu filho adotivo, ele estará curado, porque ele tinha noção que era uma batalha espiritual, era outro nível, não adiantava, ele foi para os médicos, e os médicos desenganaram, ele entendeu que era de âmbito espiritual. Então, ele disse, Jesus, mande uma palavra e eu vou chegar em casa, o meu filho, a quem eu amo, ele vai estar liberto, porque a sua autoridade está acima da minha, está acima de Roma, está acima de todas as potências mundiais, a tua autoridade é espiritual. Então, de uma forma prática, nós cremos que o inimigo ele age destruindo casamentos, esfriando o casamento, jogando um contra o outro, e assim, gradativamente, ele vai minando o relacionamento que a pessoa chega ao ponto do divórcio. O marido amava a esposa, amava os filhos, e de repente é feito trabalho maligno para levar à destruição do casal. E o marido que amava a esposa, amava os filhos, de repente já não ama mais, já não tem interesse mais pela família e está encantado por outra pessoa que amarrou com espíritos malignos que chama pombagira, e aí o casamento acaba. Eu queria, voltando só naquela primeira pergunta, porque algumas Sim. pessoas ainda têm essa dúvida, e eu acho importante a gente começar a partir dela, de como o mal, ele é enganador. Então, muitas vezes, tem gente que fala, o mal... Então, existe o mundo espiritual, então, ok, de eu ir num lugar onde invocam espíritos, porque vai vir um espírito bom, vai vir o espírito de um pai que já morreu, e ele vai me trazer uma luz, não sei o quê. Então, os demônios, eles são enganadores, e eles sabem sobre, né, todo o histórico familiar, sobre aquela pessoa que já morreu, como ela fala, como ela se pronuncia. Sim. Muitas pessoas podem estar indo num lugar buscando por uma iluminação espiritual, por entendimento espiritual, porém recebendo mensagens do enganador, porque a Bíblia é clara que nós não devemos invocar espíritos dos mortos, né? Então, eu acho que a gente tem que partir desse princípio só para que, como Sim. a gente está falando sobre esse lado espiritual, para que quem Perfeito. Não tem conhecimento, que elas não se enganem. E aí, a Bíblia fala, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Hebreus capítulo 9, verso 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, segue depois o juízo. Então, essa pessoa morreu,
essa pessoa não volta mais, não tem reencarnação, porque na Bíblia é bem claro que a Bíblia não fala sobre a pessoa voltar à vida. Então, ao homem está ordenado morrer uma só vez, segue depois o juízo. Mas os espíritos que seguiam essa pessoa, então ela vai descrever as características dessa pessoa, vai levar a pessoa até escrever da maneira como escrevia. Então as pessoas ficam impressionadas. Olha, a pessoa está mandando um recado do além. É mentira, é engano. Então, o inimigo, ele tem, assim, as suas maneiras de enganar, como pessoas que vão ler a mão e vão falar, ó, a tua vida vai ser assim. Espíritos enganadores que agem na vida dessas pessoas, que são espíritos de adivinhação. E o espírito que está ao derredor dessa pessoa vai passar os detalhes. Ó, essa pessoa teve um problema no passado, ela tem uma marca de nascença e tal, e vai compartilhar coisas que aquele espírito que acompanha aquela pessoa vai compartilhar com aquela cigana ou aquele cigano detalhes. Aí as pessoas ficam assim, impactadas. Por quê? Puxa, falou todos os detalhes, até no meu nascimento, a complicação. Mas é mentira, porque a Bíblia fala que ao nosso 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 a 8, fala assim, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando uma brecha para entrar. Então, a Bíblia deixa bem claro que os demônios estão ao derredor e na vida de pessoas estão oprimindo de uma forma até intensa. Então, ele sabe de todos os detalhes da gente, nossos traquejos, ele conhece. Então, ele passa informação para o outro demônio, de todo detalhe. Então, essa pessoa fica encantado. Só que, aquela coisa, ele não sabe o futuro, porque se soubesse o futuro, essas pessoas aí ganhavam na loto, ganhavam na Mega Sena. Então o inimigo, ele é limitado, ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Então Satanás, ele trabalha com aquela organização, com seus demônios, principado e potestade. Então, assim como na vida do indivíduo, que ele tem espíritos malignos que estão ao redor, que estão acompanhando. Por isso, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ele é liberto. E a Bíblia fala que em Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Então ele é protegido, ele é guardado e o inimigo não tem mais acesso. Ele pode lançar setas. Por isso nós temos que estar sempre nos cobrindo em oração, nos protegendo. E detalhe que a questão de entregar a vida para Jesus, tem gente que acha que já entregou a vida para Jesus, porque eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, eu creio no que a palavra diz, porém, elas não procuram andar em obediência. E às vezes acham que uma coisinha aqui, outra ali, que isso não vai dar brecha para o inimigo entrar, porque ela já aceita Jesus. Tem muita gente que aceita Jesus e também vai na cartomante, e também aceita uma palavra de alguém que fez ali um mapa astral, sei lá, uma adivinhação, mas ela está certa ali de que eu entreguei minha vida a Jesus, eu vou domingo na igreja, ou eu oro aqui do meu jeito, eu creio em Jesus, a minha fé é maravilhosa, não me julgue. Porém, as próprias ações não demonstram uma entrega real da vida a Jesus, não demonstram obediência. E quanto menos a gente obedece, mais em pecado a gente está e mais brechas a gente abre para que o mal interfira na nossa vida e muitas vezes a gente não percebe. A gente fala, poxa, aquela pessoa ora tanto, aquela pessoa é uma mulher tão de fé, por que ela está sempre em depressão? Porque tudo de mal acontece na vida dela. Muitas vezes ela não tem a percepção que essas pequenas coisas que ela acha que não tem nada a ver é o que está dando brecha para o inimigo entrar na vida dela, né? Então, como identificar que uma pessoa está passando por uma opressão espiritual, que ela está em prisão espiritual, que ela está sofrendo de uma batalha e não está percebendo, não está lutando com o poder que ela pode lutar? Bom, é importante a gente deixar bem claro que
muitas pessoas, como você falou, que estão dentro da igreja, mas ainda não teve uma experiência com Jesus, né? Aceitou Jesus de boca e não houve um novo nascimento, uma transformação. Porque qual o sinal que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? O maior sinal, você recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Quando a gente fala uma mentira, o Espírito Santo, você mentiu. E o Espírito Santo de Deus nos convence, você está errado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso advogado de defesa, ele é aquele paráclito que está sempre nos orientando, nos ajudando a crescer. Então, a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Então, nós rompemos com o mundo, nós rompemos com os pecados de estimação, com as coisas que nós gostávamos das coisas do mundo, mas hoje, quando a pessoa ela tenta se envolver com as coisas que não agradam a Deus, um exemplo, coisas místicas, ela vai ver, nossa, meu coração está apertado, o Espírito Santo de Deus está falando, sai dessa. Você é nova criatura. Eu te chamo para andar em santidade. Então é romper com as coisas do mundo, é romper com esses vínculos, sabe? Você agora não é baseado mais a sua vida, Sagitário, Capricórnio, pelo signo, você é dirigido pelo leão da tribo de Judá, é ele que comanda a sua vida, é Jesus que vai te dar força, vai te dar sabedoria. Então, nós ficamos tão encantados com as coisas de Deus que as coisas do mundo não têm mais encanto. Então, gente, mas existe aquele crente que ainda entregou a vida para Jesus, mas está lá dando lugar para o inimigo. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, fugir da aparência do mal. Então, e Jesus alerta, Mateus capítulo 26, 41, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Como você vai fortalecer teu espírito? É meditando na palavra do Senhor diariamente, é uma disciplina, gente. Nós temos que ter essa disciplina. Hoje a gente dorme com celular, acorda com celular, a rede social hoje encanta a muitos e as pessoas estão fracas espiritualmente, estão vazias de Deus. Aí elas são susceptíveis aos ataques do inimigo, ao desânimo, ao abatimento. Por isso a gente vê tantos crentes aí oprimidos, com pesadelo. Por quê? Estão tão fracos. Eu sempre falo, Karina, na briga de dois cachorros, se um cachorro ficar se alimentando normalmente 30 dias e o outro ficar sem comer 30 dias, quem vai vencer na briga? Vai vencer aquele que está bem alimentado. Então, nós temos que estar bem alimentado espiritualmente, porque a nossa maior luta é contra a nossa própria carne, nosso eu. Sim. E o nosso outro grande inimigo é o mundo, os prazeres, o dinheiro, seduz, o glamour, os amigos, pessoas. Então, nós vemos coisas que a gente vê que parece que não tem importância, mas acabam sendo como lixo tóxico. Por exemplo, tem filmes na Netflix que você olha que faz um mal para a pessoa fica sentindo uma angústia, porque traz conflito. Então, nós temos que entender que há três lutas, carne, o mundo e o diabo. Então, como que o inimigo faz para nos prender, nos roubar a vida abundante, impedir que a gente caminhe para frente, cumprindo essa grande comissão, ir por todo mundo? Ele vai nos envolver com os atrativos, ele vai nos encher de uma agenda lotada, aí você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e o que acontece? A gente fica preso na ansiedade, como um crente que anda com Deus, que serve a Deus, como é que vive ansioso? A ansiedade é falta de fé, falta de confiança que Deus está com a gente.
no controle. Então, a ansiedade pode vir, o passarinho pode pousar na nossa cabeça, mas nós vamos resistir, não correndo para a geladeira ou para o calmante, nós vamos correr para as promessas de Deus, nós vamos recorrer à oração. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, verso 6, orando, entregando nas mãos do Senhor nossa ansiedade, e com súplica, com ações de graça, e o resultado, verso 7, e a paz de Deus, que excede entendimento, guardará o vosso coração. Então, Karina, o que é importante, todos os crentes que entregaram a vida para Jesus, a tua chamada, andar em santidade, não é questão de opção, é a ordem de Deus. Santificai-vos, sem a qual ninguém verá Deus. E a santidade, a separação das coisas do mundo, nos leva a uma vida de vitória contra a nossa carne, o mundo e o diabo. E o mais importante de entender, nós podemos estar no mundo, mas ser instrumento de influência. Não tomando a forma do mundo, mas tendo a mente de Cristo para a gente ser sal, ser luz. Hoje nós temos, como Daisy Washington, é um servo de Deus lá em Hollywood. Então, homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que estar em toda a sociedade dando bom testemunho e não se isolando. Nós estávamos falando sobre a questão das coisas do mundo, né? Da necessidade da santificação, de andar em santidade, de procurar, né, deixar para trás o que desagrada a Deus, para que a gente cada vez tenha mais força espiritual, porque a força também está aí, né, pastor? Acho que quanto mais a gente anda de acordo com a vontade de Deus, compreendendo qual é a vontade de Deus, e anda com intimidade, que é só através da leitura da Bíblia e da oração, que só a oração, sem compreender o que as Escrituras falam, também não fortalece o nosso entendimento, não fortalece essa conexão, né? Então, isso também faz com que a gente se fortaleça espiritualmente. Com certeza, porque, amados, é muito importante a gente entender essa palavra. Quando Jesus fala assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, é no sentido de a gente dar nossas primícias do primeiro tempo para Deus. Porque esse momento, você acordou de manhã, você vai ter o seu momento de oração, você vai estar antecipando as ações malignas naquele dia. Deus vai te dar livramento. Então nós temos que ter essa dependência de Deus. Assim como Daniel, o profeta Daniel, lá na Babilônia, ele tinha 3 momentos de oração, 3 momentos de devocional com Deus. E quando houve aquele decreto de Dario, que não podia orar, ele desrespeitou o decreto, porque ele não abriu mão da sua comunhão com Deus, porque Satanás sabe, se ele abrisse mão de 1 mês sem orar, o inimigo iria fazer um estrago. Mas ele entendeu, é Deus que cuida de mim. Se chegou a hora da minha partida, estou preparado. Então ele também não ficou preocupado com a sua posição, a qual ele ocupava, e o rei Dario planejava colocar ele numa posição de ser o governador principal. Então, aí ele demonstra a sua fidelidade e obediência a Deus, que ele preferiu morrer, mas não abrir mão da sua comunhão com Deus, foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou da cova, mas na cova, lá estava o anjo de Yahweh, o próprio Senhor Jesus, teofania, cristofania, guardando os seus servos. Então nós não podemos negociar com o diabo, não podemos nos intimidar e não podemos ficar com medo de perder posição para defender nossa fé. Nós temos que ser fiéis até a morte, como diz a palavra do Senhor, dar-te-ei a coroa da vida. Então o inimigo, ele quer que a gente se curve diante do sistema, ele quer que a gente deixe de orar. Então hoje está havendo um cerceamento sutil hoje das redes sociais,
que tem palavras que você não pode falar, que é discurso de ódio, de dizer glória a Deus, aleluia. Então, tem coisas que a gente está vendo, amados, que a igreja do Senhor, o tempo dela já está chegando ao final, o arrebatamento às portas. Mas enquanto nós temos oportunidade, nós temos que denunciar Satanás e os seus demônios, e nós temos que levar as pessoas a buscar o Senhor de todo o coração e deixar de ser crente mais ou menos, aquele crente frio ou morno, porque nós somos a última igreja do Apocalipse, é uma igreja que não tem identidade, uma igreja que aceita os mundanismo, aceita as modas, aceita, e nós somos a igreja que tem que transformar. E hoje nós estamos vendo tudo que está acontecendo, a igreja sendo conivente, aceitando, sendo complacente, mas eu creio que Deus tem os seus fiéis que estão agradando o coração de Deus, que estão fazendo a obra do Senhor com eficácia. Então tem muito ajuntamento dentro das igrejas, porque as pessoas estão interessadas em benefício que Jesus pode dar, mas não interessado em seguir Jesus como Senhor e Salvador. Ele é Senhor. Então, se Ele é Senhor, então eu tenho que renunciar à minha vida e deixar Deus cumprir o seu querer, seu efetuar, segundo a sua perfeita vontade. Então, Karina, eu creio que muitas pessoas estão sofrendo de ataques que são sutis, angústia, ansiedade, atrapalho na área financeira, atrapalho na área emocional, sentimental, irritação, medo. Eu coloquei até algumas coisas, vida atrapalhada, insônia, os negócios tudo dá errado, quebra-quebra dentro de casa, enfermidades constantes. Por quê? Está faltando uma vida de oração, de assumir a sua identidade, seu filho de Deus. Então, eu vou botar primeiramente a minha vida em ordem, restaurar o meu altar e rogar a Deus que Deus abençoe a minha casa, a minha família, mas eu preciso ser a transformação que eu espero na vida da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho que andar em santidade, em obediência, ser um homem de caráter, ser um sacerdote verdadeiro dentro da minha casa, porque só assim o inimigo vai dizer, o inimigo espiritual, né? Nesse lugar aí eu não tenho espaço. Então a Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, obedecer a Deus e resistir o diabo, ele vai fugir, porque ele foge quando nós assumimos nossa autoridade e temos essa consciência que o Senhor nos deu a procuração. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Então, gente, eu creio que Deus está falando para mim e para você. Esse é o momento de a gente renunciar com as coisas do mundo. Quando Josué estava para tomar posse da terra prometida, a primeira coisa que ele fala: povo, santificai-vos, porque Deus vai fazer proezas. É tempo de conquista, mas vamos jogar tudo que lembra o Egito, tudo que é vínculo com as coisas do Egito. Então vamos renunciar todo vínculo, todo pacto, coisas do passado. Você é nova criatura e Deus quer que a gente, porque assim como o casamento, eu pergunto, Karina, qual homem, qual mulher que ficaria feliz que se a esposa, o esposo guarda bilhetinhos do passado, dos antigos namorados? Então, temos que romper definitivamente, porque nós temos que servir o Senhor e agradar o Senhor e crer que Deus nos confiou essa missão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa é a nossa missão. Pastor, algumas pessoas entendem o que significa obedecer a Deus, mas outras ainda têm dúvida e falam, né? Como eu vou obedecer se eu não sei o que Deus quer de mim? Ah, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu oro, eu não quero mal de ninguém. Só isso já é suficiente? Eu já estou obedecendo? Só que às vezes a pessoa tem em casa um potinho de sal grosso que acha, mal não vai fazer. Tá aqui me protegendo, mal não faz. Eu guardo, sei lá, uns gnomos aqui na parede, que era da época que eu, sei lá, que eu ganhei de alguém. Então, tem certas coisas que às vezes a pessoa não tem a consciência de que ela, de certa forma, está desobedecendo a Deus porque ela não lê a Bíblia, né, corretamente, ela não tem esse cuidado.
Então, mesmo assim, mesmo ela tendo uma boa atitude, né, sem ter a compreensão de certas coisas que fazem mal, ela tendo uma boa atitude, sendo uma pessoa de oração, de, enfim, às vezes não tem tanto conhecimento da palavra, esses objetos, essas superstições, essas coisas, elas podem trazer essa opressão, elas podem dar brecha para que o inimigo trabalhe na vida dela, mesmo ela não tendo a intenção, uma intenção ruim, não pode? Com certeza, eu tenho um casal que e eu e a minha esposa, a gente discipulou, eles foram lá na Disney e trouxeram lá um cobertorzinho que tem algumas coisas tipo umas magias, assim, umas figuras estampadas, aquele cobertorzinho. E eles não entendiam por que, que a filha pequenininha de 2 anos não conseguia dormir à noite. Eles oravam, oravam, aí ele pediu assim, Senhor, o que está errado? Mostra. Aí o Espírito Santo de Deus falou, pega esse cobertor e joga fora. E quando ele fez isso, a criança começou a dormir tão bem, dormiu e nunca mais teve aquele problema. Então, são coisas assim que a gente acha que não tem problema, mas, gente, hoje nós temos que entender, nossa luta é guerra espiritual. Assim como você abençoa as suas compras, Senhor, abençoa minhas compras que eu comprei, Senhor, eu consagro o meu alimento, Senhor, eu consagro, Senhor, esse meu carro, eu abençoo. Gente, a quem serve o outro lado, serve as trevas, também na ignorância, ele fala assim para o guru, me consagra para que eu possa vender os produtos, consagra isso. Então, é uma guerra espiritual. A gente, quando você compra um objeto, a primeira coisa que eu aprendi é estar abençoando. Senhor, eu declaro abençoado e a quebra de qualquer influência maligna. Então, gente, é uma coisa sutil que a gente acha que não tem importância, mas tem objeto que a gente tem que entender que fazem mal para as pessoas. Então, eu E que creio, tem, sabe, Karina? e Pode. tem objeto que tem que ser jogado fora mesmo, que não adianta você consagrar. Você vai consagrar uma imagem lá, sei lá, de Fred Krueger na sua casa, não adianta você Sim, consagrar. É uma coisa dos infernos, né? com certeza. Não, isso aí é tão descarado que a gente tem que jogar fora. E a gente tem que entender, a minha casa é casa do Senhor, eu não quero nada com coisas místicas, demoníacas que vão oprimir a minha casa. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus vai sinalizar, olha, isso não é legal. Por isso, sabe, Karina, o que está faltando na vida das pessoas é uma comunhão com Deus. Porque se você tem essa comunhão com Deus diariamente, você vai discernir, você vai entender que tem coisas que não faz bem. Um exemplo, você entra no ambiente da sua casa, você sente um calafrio, com certeza, tem alguma coisa, roupa ou alguma coisa que você ganhou e que alguém fez maldade. Então Deus vai dar o discernimento. Nós estamos numa guerra espiritual. Então a gente tem que pedir a Deus discernimento. Então tem muitas pessoas que estão sendo roubadas, oprimidas, porque são inocentes, não conseguem discernir. Um exemplo, a vizinha te odeia, ela te manda um bolo. Com certeza, aquele bolo, aquele doce vai fazer mal, porque a pessoa ela desejou maldade e mandou alguma coisa, quer dizer, um cavalo de Troia. Então nós temos que ter discernimento, por isso que a Bíblia fala, vigiar e orai. E o apóstolo Pedro, ele foi até mais longe, ele falou assim, sede sóbrios, vigiai para que você não caia em tentação. Sóbrio quer dizer, fica atento, não fica aí. Você está numa guerra, o campo é minado. Então nós temos que romper com coisas que não compactuam com a palavra de Deus. Então, gente, nós temos que entender que hoje aqui, os valores estão sendo
relativizados, estão sendo quebrados os valores verdadeiros. Aquilo que é bom se tornou mal, aquilo que é mal se tornou bom. Então hoje a gente tem que ter esse filtro, esse discernimento. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. Então nós temos que entender que nós temos que romper com o Egito. O povo saiu do Egito, mas continuava com a mentalidade do Egito. Falavam com a mentalidade de escravo. Agiam como escravo, morreram como escravo lá no deserto. Então, nós temos que meditar na palavra do Senhor, que é o nosso alimento diário. Quando Jesus estava no monte, Satanás tentou 3 áreas que todos os homens e mulheres são tentados. Mas Jesus, em momento de consagração, Deus permitiu aquele momento, porque Jesus, como 100% homem, ele tinha que passar pelos testes, provas, e Satanás falou: se tu és o Filho de Deus, você está com fome, transforma essas pedras em pães. Prova, olha, que Deus é esse que não cuida do seu filho? Questionou o cuidado de Deus, questionou a filiação de Jesus, porque disse: se tu és. Então, na hora de fragilidade, o que acontece? Na hora de fragilidade, a gente acaba cedendo às tentações do inimigo. Então, é sutil. Então, gente, é muito sério. Nós temos que usar a palavra de Jesus. Jesus fala assim, em Mateus 4,4. Satanás, está escrito: não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus venceu com a palavra. Por isso nós temos que ter a palavra no nosso coração, na nossa mente, para reagir aos pensamentos que o inimigo lança. Em verdades, às vezes verdades com mentira. Então ele é enganador. Então nós temos que estar atento. Por isso a gente vai ficar atento se a gente tiver uma vida de comunhão, de oração, de aquela sintonia, na presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele fala, ele comunica, ele é uma pessoa. Quando você entende que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, você começa a ter um relacionamento com essa pessoa. Cuidado, filhinho, esse presente aí é armadilha. Cuidado. Então você começa a sentir algo no coração, uma voz interior falando: isso é mal. Essa pessoa, cuidado, cuidado. Então você entra num reino de espírito, porque você está naquela comunhão. Por isso nós temos que andar na presença do Senhor, que Ele é o nosso supremo pastor, para ouvir a voz do pastor, nosso supremo pastor, e ser guiado por Ele, porque os enganadores estão à nossa volta. Uhum. Pastor, algumas pessoas elas são mais suscetíveis, elas são mais perseguidas do que outras, ou não? São, sim. A gente vê pessoas, um exemplo, desde criança, a perseguição, a opressão. Eu acredito assim que tem pessoas que a família, um exemplo, no tempo da ignorância, consagrou a demônios ou seguiu caminhos que eram caminhos errados, e aí os demônios estão à espreita, perseguindo essa pessoa. Ou essa pessoa entregou a vida para Jesus. No passado, essa pessoa era uma pessoa que traía a mulher, que estava sempre na prostituição, ou usava drogas, bebida. Então, quando se converte, elas são assediadas, elas recebem pressões. Por isso, essa pessoa tem que se envolver espírito, alma e corpo nas coisas de Deus, porque não pode mais voltar para aquele ambiente. Um exemplo, quem foi viciado em cocaína, em droga, essa pessoa tem que fugir desses ambientes. Então, nós temos que estar no ambiente de Deus. E quando você está fortalecido, você vai ter essa força sobrenatural de resistir, de você prevalecer. Então é muito importante a gente entender que o inimigo ele vai tentar mais essas pessoas que tiveram mais vínculo com as trevas. Então elas vão ser muito mais assediadas.
Mas não falam também que quando você se levanta, quando você se converte, você toma uma decisão de ter outra vida também, que daí elas são mais perseguidas naquele momento, porque sabe que você vai ter uma voz maior perante ao mundo para falar de Deus, então eles vêm com mais força para tentar te impedir? Com certeza. Por quê? Assim como o Faraó, que quando ele cedeu, porque precisou Deus liberar 10 juízos sobre o Egito, e o último juízo foi a morte dos primogênitos, mas ele, quando começou a situação piorar, ele tentou negociar. Moisés, tudo bem, pode ir, mas deixa as mulheres. Pode ir, mas deixa os animais. Então, quando o povo estava saindo do Egito, o Faraó, quando soube que o povo estava encurralado diante do Mar Vermelho, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo. Então, o inimigo, ele não quer que você seja livre, ele quer que você volte ao seu domínio, que você esteja debaixo da sua subserviência. Então, o inimigo, ele vai lutar para você voltar novamente a estar debaixo do juízo dele, debaixo do jugo dele. Por isso, nós temos que resistir todos os dias. Todos os dias você tem que lutar contra a sua carne, lutar com o mundo, seus sistemas, seus entretenimentos, seus valores, os enganos, as pressões e o diabo. Então, 3 inimigos constantes. Então, gente, é uma luta. Entregou a vida para Jesus. Você pensa que a vida melhorou. Sim, melhorou no sentido de você ter comunhão com Deus, mas você não pode deixar a chama apagar. E sim, você tem que crescer na maturidade, no conhecimento, e à medida que você vai crescendo, você vai tendo mais sabedoria, autoridade para vencer essas tentações, essas pressões. Então, as pessoas novas da fé, elas acabam cedendo, mas por isso é importante ser acompanhado por pessoas maduras para estar mentorando, ajudando. Por isso nós temos que estar na igreja. A igreja é um hospital. E na igreja a gente vai aprender a palavra, a gente vai desenvolver, tem cursos bíblicos. Então, a Bíblia fala que nós devemos nos alimentar, conhecer a palavra. E à medida que você vai conhecendo a palavra, você vai conhecer o caráter de Deus, você vai conhecer os teus direitos e os teus deveres. Então, isso vai te dar mais força para você superar, porque Deus jamais permitirá uma prova que vai além da tua estrutura. Juntamente com a prova, Deus provê escapa. Mas nós temos que fazer a nossa parte, a nossa lição. Sabe o que eu noto, às vezes, pastor? Até pelos comentários que eu recebo, que algumas pessoas, elas deixam de avançar, né, e de se fortalecer justamente pelo medo de enfrentar a batalha espiritual. Então, elas preferem ser os crentes mornos, porque elas falam, não, se eu for muito à frente, eles falam, todo mundo fala que a batalha aumenta. Poxa, eu não quero que aumente, então vou ficar aqui no meu cantinho e vou ficar aqui acomodada. Só que daí é nessa hora que o opressor vem e vai atacando. Então, essa mornidão faz com que a fé vá se esfriando, que sua força vai diminuindo. Então, não existe uma estabilidade, né? Essa estabilidade, ela é ilusória. E eu percebo, e assim, eu quero fazer isso como uma forma de conselho para quem estiver nos ouvindo, porque até quando eu comecei a falar mais da palavra de Deus, e falar porque eu tenho vivenciado cada dia mais, eu percebo nitidamente o ataque espiritual do inimigo, só que eu não me amedronto com isso. Eu quero falar para que as pessoas não tenham medo, justamente, e permaneçam de cabeça erguida. E não seja aquele cristão que fica só de joelho, só chorando. Pode chorar aos pés de Deus, Ele quer que a gente deixe o nosso coração quebrantado, mas depois se levante e seja um guerreiro espiritual. Seja uma pessoa que vai enfrentar. Por quê? Pode vir a força contrária que for, que Jesus, que o Espírito Santo, ele vai te direcionar, ele vai te mostrar e você vai ter firmeza cada dia mais para prosseguir, para avançar,
para crescer, para enfrentar qualquer batalha. Ele vai te dar o poder para isso, através dele, dessa conexão. Então, não tenham medo de eu vou crescer aqui, vou ser um crente mais posicionado, porque daí vai vir uma guerra atrás de mim, eu não quero. Não tenham medo, porque a guerra virá de qualquer forma. Né? A gente estagnado ou não, a guerra existe. Só que quando a gente se posiciona e a gente fala e a gente demonstra esse entusiasmo de servir ao Senhor, a gente se fortalece e daí o mal vai se afastando. Então, cada vez que eu sinto uma opressão espiritual, que eu sei que é uma batalha, eu não abaixo a cabeça, não. Eu levanto, eu oro mais, eu jejuo mais, mas minha cabeça não abaixa. Eu falo, tá mexendo com a pessoa errada. Aqui que é uma serva do Senhor e aqui você não mexe. Né? Então, isso faz com que a gente siga adiante e seja mais forte. Então, quero motivar todos vocês que não não fiquem estagnados por conta do medo. Que se firmem sim na palavra, que sejam cristãos fervorosos sim, cristãos que podem vir falar que ele é muito radical, sejam radicais sim, sabe, se enraizem na palavra do Senhor, firmem raízes sólidas, porque assim pode vir a batalha que for. Quanto maior a batalha, maior é o obstáculo, é o sinal que quando você passar, você vai ter avançado mais. Né? Então, eu acho que isso faz com que a gente se fortaleça espiritualmente. E a Bíblia fala, Karina, o próprio apóstolo Paulo, tantas lutas, tantas perseguições, tantas pressões, mas quando ele teve uma experiência com Deus, quando ele estava passando por um momento conflitivo, não sabemos se é uma enfermidade, ele fala, Senhor, tira esse espinho na carne. E o Espírito de Deus falou assim, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento, para que você não se vanglorie diante das revelações, diante de coisas maravilhosas, inefáveis, que o Espírito de Deus revelou para ele, Deus permitiu. Então, eu creio, sabe, Karina, que as pressões, as lutas, forjam o nosso caráter. Então, as tribulações do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada, não só aqui na terra, mas nos céus. E as tribulações são leves e momentâneas, mas vai produzir resultado, maturidade, experiência. Veja na vida de Jó. Jó, no final da prova, ele disse, Senhor, eu te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Então, aquela experiência que Deus permitiu que Satanás tocasse, aperfeiçoa Jó, porque Deus é onisciente, sabia que no final tudo ia convergir na revelação plena, quem é Deus na vida de Jó. E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, em Romanos capítulo 8, verso 35 a 39, quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor a Jesus, sou entregue à morte o dia todo. Sou considerado como ovelha ou matadouro, mas em todas circunstâncias, verso 37, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Deus, porque eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Mesmo passando pelas provas, mesmo passando pelas injustiças, Deus me fortalece, porque eu sei quem eu tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para me guardar a minha vida, e quando chegar a minha hora, não é o fim, mas é o começo. Então nós temos que andar nessa dimensão, porque se o nosso coração estiver nas coisas deste mundo, a gente vai ficar como aquele crente salvo, sentado e acomodado, como você falou, eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Então, não, nossa chamada é se envolver com intensidade com Jesus. O Senhor nos chama, a Bíblia fala que o Senhor está à procura de adoradores. O que é adoradores? Adoradores é aquele que dá um bom testemunho. A vida dele é uma vida de adoração. Um exemplo, no momentos desses grandes homens de Deus, no momento do martírio, eles louvavam a Deus, eles adoravam pelo privilégio por morrer por amor a Jesus. Paulo e Silas na prisão receberam chicotadas, estavam ensanguentados. À meia-noite começa um culto de louvor, de adoração ao Senhor.
E por quê? Eles lembravam da palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Bem-aventurado, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, nós temos que andar com essa expectativa. Senhor, eu quero agradar o teu coração, porque o Senhor morreu na cruz, pagou um preço impagável. Eu não quero viver uma vida medíocre aqui nesta terra, porque o Senhor, ele se doou, ele se entregou incondicionalmente para me dar vida e vida com abundância. Então, eu não tenho parte com esse mundo, porque não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então entregou a vida para Jesus, viva com intensidade, porque Deus nos quer por inteiro, porque se a gente dá 50% para Deus e 50% para o mundo, o diabo ele vai nos destruir, ele vai nos manetar para que a gente não expresse o propósito que Deus tem para nossa vida. Eu creio, Karina, Deus tem para cada pessoa um grande propósito. E Deus que ele chama, ele capacita. Por isso nós temos que fazer a nossa parte. Renuncia ao mundo. Renúncia. Essa palavra renúncia é pouco falado nas igrejas. Nos altares se fala muito. Exija, Deus tem direito. É aquela mensagem triunfalista, aquela mensagem você vai enriquecer, aquela mensagem você tem direito de ser feliz. Amados, essa palavra é palha, é um evangelho palha. A palavra de Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, negar dia a dia fala disso. Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, e cumpra o teu propósito. Aí sim Deus vai fazer de uma pessoa simples, iletrado, às vezes uma pessoa que se sinta incapaz, uma pessoa poderosa nas mãos de Deus. Então, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus, que está nas nossas vidas, ter total liberdade, ele comandar nossas vidas e nós andarmos como um barquinho ser guiado pelo vento do Espírito. E assim nós vamos fazer a obra do Senhor com eficácia e vamos cumprir nosso papel nesta terra. Ser atalaia, ser luz, ser sal. Amém? Amém, amém. Nós vemos pela palavra de Deus que nenhum homem, né, antes de Jesus, ele tinha autoridade para ordenar a retirada de Satanás. Né? A gente via que o próprio Davi, ele conseguia, né, através da música e do coração de adorador dele, ele afastava, né, o demônio do rei Saul, que atormentava o rei Saul. Porém, esse demônio voltava, né? Isso é um sinal que, naquele momento, ele conseguia afastar e depois o demônio voltava, tanto que o rei Saul se suicidou, né? Ele não conseguiu a retirada total. Porém, Jesus veio, né? Se batizou e, a partir daí, ele teve essa autoridade para ordenar a retirada de Satanás, né? Então, de que forma... E a partir daí, depois, ele fala que nós podemos ter essa autoridade também para retirar Satanás de nossas vidas, né? De mandar ele bem para longe. Mas de que forma que a gente toma posse dessa autoridade? Todos nós, a partir do momento que cremos, né, em Jesus como o único Salvador e na história dele como um todo, a partir daí nós já temos essa autoridade, ou é preciso algo mais? Ou existem pessoas mais capacitadas para isso também? À medida que você vai conhecendo a palavra do Senhor, vai havendo o crescimento, a maturidade, porque a Bíblia fala crescer no conhecimento de Deus, porque a gente não pode ficar estagnado. Hoje tem pessoas dentro da igreja que não se fala assim, abra o livro de Zacarias, abre o livro de Obadias, você veja aí Neemias, Esté, são pessoas, nós temos que ler a Bíblia toda ela, nós temos que conhecer a palavra. E a palavra nos liberta dos enganos, das fortalezas e traz a revelação. Quem você é? Você é filho, você tem autoridade para entrar na sala do trono pelos méritos de Jesus. Pai, é pelo nome de Cristo Jesus. Como está escrito, João
13, 14. Pai, em meu nome, a Bíblia fala, no nome de Jesus, é para pedir, e a Bíblia fala que o Pai é glorificado no Filho, quer dizer, Deus, Jesus nos respalda, ele tem mérito. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Então, o que acontece, Karina, na vida de muitas pessoas? A Bíblia fala, a Bíblia fala, Provérbios 28, 13. Aquele que encobre seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E tem outro texto que fala assim, Marcos capítulo 11, verso 25. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai vos perdoe. Mas se não perdoar, o vosso Pai não vos perdoará. Então, o que leva o inimigo a ter vantagem na vida de muitas pessoas, muitos crentes, é porque eles estão agasalhando pecados de estimação, mágoas, ressentimento. Então, essas pessoas, elas estão sobrevivendo na vida cristã. Elas estão sendo muito oprimidas, porque se você guarda o ressentimento, você está guardando a ofensa que a pessoa fez, o que acontece? Você não dorme de noite, o inimigo tem legalidade em oprimir essa pessoa. Um exemplo, o caso de Saul. Davi tocava a harpa, o demônio ia embora, mas Saul fazia tudo que era errado, os demônios voltavam. Então abria a avenida. E a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Então o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o inimigo usa o quê? O ouvido, que são as portas principais da alma. O ouvido e os olhos. Então aquilo que você está vendo pode provocar conflito para a sua alma, pode ser a entrada de opressão. Então, cuidado que você está vendo, cuidado que você está ouvindo, as fofocas, mentira, intriga, confusão, você está vendo coisas que não agradam a Deus na rede social, você está se relacionando, adultério virtual, isso aí vai trazer um estrago e os demônios têm legalidade, por isso que Jesus fala, não deis lugar ao diabo, vigiai e orai para que você não caia em tentação. Então não confie em si mesmo. A Bíblia fala, maldito é o homem que confia em si mesmo. Mas bendito o varão que confia no Senhor. Então nós temos que estar em constante vigilância. Davi, o dia que ele deixou de ir para a guerra, estava ocioso e foi na varanda, e aí o diabo colocou uma cena de uma mulher linda tomando banho, e Davi, naquele momento, ele não pecou, tudo é um processo. E aí, no outro dia, falou, não vou para a guerra, quem sabe eu veja de novo aquela cena, e aí Davi foi, olhou. Então, ninguém está livre de ser atacado aqui na mente por pensamentos impuros, mas nós temos que reagir e com a palavra, temos que fugir da aparência do mal e não subestimar o inimigo, como José. José fugiu da esposa de Potifar, mesmo sabendo a implicação que poderia ser preso ou morto, mas ele não foi infiel com Deus. Ele creu na sua chamada, naquilo que Deus tinha para ele. Então, não negociou com o diabo. Então, nós temos que estar em constante vigilância, porque o inimigo, o sedutor, ele vai tentar de todo jeito nos corromper, nos amarrar para que você não expresse o que Deus tem para a nossa vida. Sim, tem muitas perguntas aqui, mais de 100. Eu vou selecionar algumas que são bem interessantes e pertinentes aqui, olha. Estão te pedindo para falar sobre maldição hereditária, né? De que forma identificar que isso é algo que vem, né, acompanhando a família e como quebrar uma maldição hereditária? De que forma? Que só a pessoa orando, se é possível essa quebra ou é preciso fazer algo mais? Olha, é muito importante. A Bíblia fala em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você tem a visão correta, o conhecimento, o esclarecimento que Jesus fez lá na cruz, ele cravou todo escrito de dívida.
Ele nos perdoou nossos pecados do passado, presente e futuro. Lógico que isso não dá liberdade para você pecar, porque o pecado traz consequências. E ele quebrou também todas as maldições hereditárias. Por isso que a Bíblia fala, amados, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que crer que Jesus fez uma obra cabal, uma obra completa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. É como o cordão umbilical do pai, da mãe, do avô, do bisavô, tataravô, foi rompido. Se você veio de uma família de prostituição, foi rompida. Um exemplo, quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta, foi uma mulher que deu abrigo. Só o fato de aceitar Jesus, então ela já corta, então qualquer maldição hereditária, ela não precisa nenhuma oração específica, ela não precisa se batizar, por exemplo, ela aceitou, mas não se batizou ainda. Então, e se ela está perseguindo, sofrendo as consequências? Então, ela entregou a vida para Jesus, ela é um bebezinho na fé. Então, esse bebezinho ele tem que tomar leitinho, mas depois vai chegar o momento que tem que comer comida sólida. Então, é um crescimento, como é que se diz? É uma revelação que vai gerando, na medida do crescimento, essa consciência. O que Jesus fez na cruz foi algo cabal. Então, no começo, essa pessoa tem que ser acompanhada, ajudada na palavra de Deus. É ensinar. O que Jesus fez foi algo completo. Então, tem hoje muitos ministérios que hoje fazem esse trabalho, mas as pessoas continuam, que a pessoa não entendeu. Jesus lá na cruz, o sangue de Jesus, ele foi tão poderoso que não precisa mais sacerdote entrar no Santo do Santo e derramar sangue de ovelhinha. Jesus foi a ovelha pura e imaculada que morreu na plenitude da idade uma vez por todas. Então, Jesus rompeu, quebrou. Então, Karina, à medida do crescimento na maturidade, a pessoa vai se apropriando dessa libertação de espírito familiaridade, porque agora ela já não está mais no leitinho, ela já está num alimento sólido, ela tem conhecimento. Eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade então eu sou nova criatura. As coisas que eu fiz no passado. Então você vê Maria Madalena, quem foi ela? Uma prostituta, teve 7 demônios, foi uma missionária, foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. Raabe era uma mulher prostituta que deu abrigo para os 2 espias. Ela casou com um dos príncipes de Judá e ela faz parte da genealogia de Davi e de Jesus. Então, se tornou uma mulher santa. Então, o poder de Deus, o evangelho transforma uma prostituta numa mulher de caráter, transforma um vagabundo num trabalhador, transforma numa pessoa sanguinário, como Paulo, que levou muitos crentes à morte, se torna um homem transformado, e ele não ficava com remorso, tudo que ele fez no passado, quantos crentes que ele consentiu com a morte, mas não, ele entendeu que os seus pecados foram perdoados. Então, gente, é conhecer a palavra, é viver a palavra e declarar: eu sou o que a palavra diz que eu sou, e eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Nós vemos na palavra também que fala que certos demônios não se afastam, né, só com oração, que é preciso jejum. Então, o jejum ele traz mais força espiritual para aquele que está sofrendo uma batalha nítida e quer ter mais força para ser liberto? Com certeza, a Bíblia fala em Mateus 17, verso 21, há castas de demônio, há legiões de demônios que só saem com jejum e oração. Eu tenho o hábito de jejuar todos os dias, porque quando você está no ministério de libertação, você tem que estar também
aliado com o jejum, porque o jejum não é para mudar a circunstância, leva você à mortificação da carne, a ficar mais sensível à voz do Espírito. O jejum, na verdade, é a melhor forma de você mortificar a carne, para que você esteja com o ouvido aberto à voz do Espírito Santo. Então, o jejum, todas as batalhas de Israel, a gente vê desde as batalhas dos homens que eram tementes a Deus, era convocação, jejum e oração e invocação das promessas de Deus. Então, nós vemos na vida de Davi, Josafá, Esther, quando Esther está diante do seu tio e fala assim: Esther, nós estamos numa situação desesperadora. Amã foi assinado um contrato, Assuero assinou que nós seremos mortos nesse tempo aí, seria 13 de março, foi tirada a sorte. Deus te colocou como rainha para esse momento. O que você sugere? Primeira coisa que ela fala: oração e jejum, 3 dias. E assim, quando oraram, entraram em jejum, Deus mudou a situação. Então é muito importante o jejum, porque o jejum não é, eu vou fazer um jejum para ganhar um carro novo, eu vou fazer um jejum para Deus dar um apartamento. Jejum é consagração, você se consagrar ao Senhor, reconhecer a sua miséria, e Deus abençoa, nos dá mais poder, mais autoridade. Existe um tipo certo de jejum, ou a pessoa que tem que identificar o momento, o período, é algo que o Espírito Santo vai estar dando um sinal a respeito disso? Como funciona exatamente para que as pessoas tenham esse entendimento? O Espírito Santo de Deus vai assoprar no coração da pessoa como ela deve fazer. Eu já vi casos, você talvez já ouviu, de pastores que quis bater o recorde de Jesus de 40 dias e morreu. Morreu porque é absurdo. Gente, nós não podemos querer jejuar para Deus fazer algo, manipular Deus. Isso é sacrifício. Jesus falou para aqueles religiosos que gostavam de jejuar, ficavam com aquela cara desfigurada para mostrar que eles eram santarrão. Jesus falou: misericórdia eu quero e não sacrifício. Obedecer é melhor que sacrificar. Então, o Espírito Santo de Deus vai assoprar para cada pessoa. Eu faço jejum, mas tomo água. Eu faço um jejum, meio período, da partir das 10 da noite até meio-dia. Isso é de praxe. Mas muitas vezes Deus já está falando para mim, já está marcando até a data para fazer 72 horas, só com água. Então, a gente faz quando Deus manda, mas tem propósito. Então, tem pessoas aí passando fome e Deus não faz nada porque está querendo manipular Deus com sacrifício. E a Bíblia fala, pela graça nós somos abençoados, graça a favor é merecido. Imagina um filho fazendo sacrifício para receber a comida do pai e da mãe. Ele recebe de graça. Então, nós temos que entender que o jejum, ele pode ser meio período, ele pode ser o dia inteiro, só com água, é importante, mas o Espírito vai assoprar quanto tempo, o período. Então, isso é de cada pessoa. E aquela pessoa, por exemplo, que não tem conseguido ouvir esse sopro do Espírito Santo, ela está buscando, ela quer se firmar na fé, mas ainda ela não consegue discernir qual é a vontade do Espírito Santo, qual é a vontade de Deus. Então, mesmo ela pode jejuar em busca de maior conexão, tipo, olha, eu não consigo ouvir sua voz, Senhor, eu não sei se eu devo fazer, se não devo, mas eu quero fazer para tentar uma conexão maior e para a partir daí também firmar mais a minha fé. Isso também pode ser feito? Perfeito. Eu fiz até um vídeo no meu canal sobre jejum, como fazer, qual o propósito. Mas é importante, sabe, Karina, uma coisa que os discípulos não faziam jejum, só Jesus fazia. E aí eles entenderam a importância do jejum, porque o jejum nos deixa essa comunhão com Deus. Mas eu falo o seguinte, Karina, você pode fazer 2 horas de jejum,
2 horas. Mas essas 2 horas, com qualidade, entra no teu quarto, fecha a porta, deixa o celular longe. Nessas 2 horas, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai estar em comunhão com Deus nessas 2 horas. Você não sabe o que a presença, a atmosfera da glória de Deus vai ser tão maravilhosa, porque não adianta você passar uma semana de jejum, 7 dias só com água, e você não ter momento de oração, aquele momento a sós com Deus, a agenda lotada, e você se distraindo com tantas coisas deste mundo. Então nós temos que ter esse momento como Maria, que ficou aos pés de Jesus, e Marta trabalha. Ô Jesus, manda aí Maria fazer alguma coisa, só eu que trabalho e Maria fica aí nos teus pés. Oh Maria, oh Marta, você não sabe que Maria escolheu a melhor parte. Então, gente, que você faça 1 hora que seja, fecha a tua porta, e essa 1 hora como se fosse um jejum. Você está na presença do Pai, você está orando, você está louvando, naquele momento você está dedicando aquele tempo, você deixou de lado o celular, deixou de lado as distrações, que seja 1 hora ou 2 horas, a resposta desse momento que você está agradando o coração do Pai, Deus vai falar com você, Deus vai abençoar você, você vai discernir coisas que você está fazendo que é errada, o Espírito Santo de Deus vai falar. Então, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, mas essa inquietação interior nas nossas vidas impede de ouvir. A gente começa a orar, começa a orar, e quando Deus quer falar com você, você já saiu da presença do papai. Então, a gente tem que ter essa qualidade, entendeu, Karina? Pastor, é preciso determinar o tempo logo antes de iniciar um jejum? Tipo, eu vou fazer um jejum de tantas horas, ou ela vai sentindo quantas horas que ela vai ficando? Essa é uma das perguntas que enviaram aqui. Olha, a pessoa vai sentindo no coração o tempo, sabe? Porque o mais importante que Deus quer é qualidade nesse momento de consagração, como eu falei. Quando Jesus fala para os seus discípulos, quando Jesus pediu para interceder por ele, quando estava no Getsemane, Jesus disse: nem 1 hora pudesse interceder por mim. Então, o Espírito Santo de Deus vai fazer, mas nós temos que cuidar da religiosidade, esse religiosidade, legalismo, querer agradar a Deus com esforço humano. Vou fazer 40 dias, eu vou comover o coração de Deus. Gente, Deus nos ama como você é. É que nem o filho pródigo. Filho pródigo, ele gastou tudo, fez tudo errado, voltou, o pai aceitou. Mas o filho ingrato, o filho mais velho, pai, você matou uma ovelha, o senhor fez uma festança, eu nunca matei um cabritinho para festejar com meus amigos. O pai diz: filho, o que é meu é seu. Se você não fez, você não se apropriou, que você é filho. Então, ele vivia como um escravo e não tinha essa visão da paternidade. Então, gente, Jesus, ele quer que a gente seja livre, espontâneo. Não precisamos querer agradar a Deus, nosso esforço humano, como os religiosos que foram muitos rotulados por Jesus. Vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas podres por dentro, porque vocês não vivem o que vocês pregam. Vocês estão preocupados em rotular as pessoas, vocês não entram no céu e não deixam os outros entrarem, porque vocês estão olhando para a vida dos outros. Então nós temos que dizer: Senhor, faça aquilo que o Senhor quer, dirige a minha vida, eu quero te agradar. E o Espírito de Deus vai colocar: filho, faça um jejum 1 vez por semana. Então vai vir aquele testemunho, porque o diabo não se converteu para dar esses palpites. É o Espírito de Deus que vai nos levar a essa comunhão, a direcionamento que agrada a Deus. Então a gente tem que filtrar. Será que
A confusão é do diabo, a palavra de Deus. Exorta, consola e edifica. Quando eu recebo uma profecia, eu passo por esses três crivos. Exorta, consola, edifica, é de Deus. E a profecia baseada na palavra é de Deus. Que passar disso é confusão, é carne. Então eu não posso ser dirigido por pessoas ou por religiosos, que você tem que fazer isso. Porque hoje tem muita gente interferindo na nossa vida espiritual, falando besteira, e as pessoas carregando fardos de leis, sabe? Regras. Gente, para a liberdade, Cristo te libertou. Então, não submeteis aos julgos do passado. Então, nós somos livres e o Espírito Santo de Deus que vai comandar nossas vidas. E quando a pessoa que está sendo oprimida ou está passando por uma batalha mais difícil, não é a própria pessoa, é um cônjuge, é a esposa ou é um filho, de que forma a pessoa que é a pessoa que tem mais fé, que tem mais força, ela pode ajudar a outra? É só em oração? A oração, inclusive, em voz alta, né, repreendendo o inimigo, o ataque do inimigo, ela tem mais força do que a oração interiorizada, né? Tem várias pessoas falando aqui hoje, olha, meu filho está nas drogas, o meu marido está no alcoolismo, eu luto sozinha aqui dentro de casa, meu marido não consegue emprego, e de que forma eu posso, né, ajudar nessa batalha espiritual de pessoas que eu amo, de pessoas com quem eu convivo. Jesus, ele deixa um exemplo muito claro em Lucas capítulo 18, verso 1 a 7. O dever de orar sempre e orar sem esmorecer. Porque orar sempre tem que fazer parte da nossa vida, assim como comer, beber, se vestir. Então tem que fazer parte. Mas orar sem esmorecer nesse sentido, até que Deus responda, porque é uma guerra espiritual. Essas pessoas estão debaixo de opressão maligna. Então, quando Jesus fala assim de uma parábola da viúva que importunou um juiz corrupto, que ia prejudicar aquela viúva, porque o seu adversário corrompeu o juiz, a Bíblia fala assim que ela batia na porta todo dia, julga a minha causa, pelo amor de Deus, julga a minha causa. E aquele juiz, para se ver livre daquela mulher, ele disse, eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas por causa da insistência dessa mulher, eu vou atender a causa dela. E o verso 7, assim, Lucas 18, 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado? E o verso 8 fala assim, depressa vou fazer justiça, e quando eu fizer justiça, vou achar fé na terra, vou achar fé no teu coração. Então, Karina, nós temos que orar, interceder, não é fácil. Nós temos que entrar na brecha de oração até que Deus faça a obra de milagre. Então, é uma batalha, nós somos sacerdócio real, nós somos povo santo. Então, sacerdócio real é aquele que se coloca na brecha, na intercessão. Então, é muito importante perseverar, porque no tempo de Deus o milagre vai acontecer. Então, essa é a palavra, orar sem esmorecer. Por isso, não é fácil, gente, porque é uma luta espiritual. O inimigo não quer que a nossa família se chegue a Jesus, nossos negócios sejam liberados. Nós temos que orar e nós temos que fazer a nossa parte. Perseverança, essa é a palavra. Tem alguém perguntando aqui, por que quanto mais eu busco a Deus, mais me encho de medicamentos? Porque o mal está aí, né? Para pegar as nossas brechas e as nossas fraquezas para tentar nos derrubar, né? Mas aí que ele tem que buscar mais ainda a Deus. É o que você falou, sem esmorecer, né? Com certeza, porque como o Senhor falou para Josué, foi algo muito enfático. Josué 1:9, olha, homem, toma posse dessa palavra. O Senhor falou para ele, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Porque muitas vezes a gente se acovarda, muitas vezes a gente esmorece diante
Você ora, não vê resposta, você fala, ah, Deus não está nem aí para mim, ah, Deus se esqueceu. Nós temos que ser obstinados, porque a Bíblia fala, sabe, Karina, está escrito em Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado com esforço, com garra, com determinação, e tem outras versões que falam assim, os violentos que se apoderam do reino. Então, quando você ora, Mateus 6:10, venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, você está nesse reino corrupto. Hoje a gente vê tudo que está acontecendo, mas você tem que invocar o reino de Deus, o ambiente de Deus. Você tem que invocar onde você botar a planta dos teus pés e ter essa consciência. Eu sou sacerdote, eu sou embaixador, sou embaixatriz. Eu quero que o reino de Deus... Então você tem autoridade. Mateus 18, o que eu ligar aqui na terra é ligado no céu. O que eu proibir aqui na terra é proibido nos céus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no vosso meio. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Então, nós temos que ter essa consciência que o reino de Deus é tomado com esforço. Então, muitas vezes, para você receber uma libertação, uma resposta, como Daniel orou 21 dias, 21 dias, e aí ele teve uma resistência no mundo espiritual, mas por causa do jejum e a oração, Deus mandou Gabriel e disse assim, um homem valente, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus me mandou chegar até você, trazer as revelações que você está pedindo. Mas eu fui resistido pelo principado da Pérsia, por causa da tua oração, teu jejum, Deus mandou reforço angelical, mandou Miguel abrir o caminho, aí eu pude chegar até você. Então, é batalha, gente. Essa batalha a gente vai vencer com perseverança e nós temos que orar as promessas de Deus. Por isso é muito importante a gente orar a oração mais eficaz, quando você ora as promessas de Deus e continue orando as promessas de Deus, porque vai chegar um momento que vai romper. Mas nós temos que sempre questionar, Deus, se há algum caminho mau, se eu estou falhando na área financeira, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então eu não posso quebrar princípios, porque o mundo é regido por leis. Se eu quebrar leis espirituais, eu vou sofrer consequências. Então eu tenho que estar em linha com a vontade de Deus para que eu também tenha êxito na minha oração. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, existe o condicional, a condição, se permanecer. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, não vai faltar, mas eu pergunto para você, você tá fazendo a tua parte? Porque não vai faltar se eu estou obedecendo os princípios da palavra de Deus. Porque não adianta eu pegar, eu habito no esconderijo do Altíssimo, aleluia, nenhum mal vai me chegar até a minha tenda, caia 1000 a meu lado. Aí você lê e pá, retaliação. Mas por quê? Está faltando revelação. Quem você é em Cristo? E será que tem algum caminho mau, algum pecado? Porque Davi, todas as vezes que ele ia orar, ele fala assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, vê se há algum pecado escondido, traga a luz, Senhor, porque pecado confessado, pecado perdoado. Então nós temos que estar sempre com o coração rasgado quando a gente se apresenta diante do Senhor, senão a gente vive uma vida miseravelmente salva. Sim, eu vejo que, eu até já comentei isso aqui nas redes sociais, para que as pessoas não se limitem àquelas frases positivas, por mais que sejam versículos super positivos, Sim. porque elas não se limitem só a isso, porque muitas querem se apegar só às promessas de Deus e não às revelações que vão nos mostrar o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa modificar. E para mim se tornou muito claro as revelações a partir do momento que eu comecei justamente a orar dessa forma, a pedir para que Deus revelasse para mim o que eu precisaria mudar. Tanto no meu casamento, como na minha forma de ser, de trabalhar, de agir. E essa é uma oração que eu faço constantemente, diariamente. Deus me revela onde eu estou errando, como eu posso seguir, como eu posso
obedecer ainda mais à tua vontade. O que eu tenho feito de errado me revela, ao invés de falar só, Deus abençoe, abre os meus caminhos, faça isso, faça aquilo, me protege. Então, as pessoas elas têm essa dificuldade e acabam renegando essas leis de obediência que vão dar um certo trabalho da gente modificar, e muitas vezes por isso não recebem bênçãos, né? Então, eu falo nas redes sociais, eu tenho feito muitas lives para que as pessoas também tomem mais consciência da importância das nossas ações. Então, não só tomarmos posse de coisas boas, de grandes promessas, porque senão não vamos recebê-las, não vamos ver modificação nas nossas vidas, né? Por mais que a gente ame a Deus, ame a Jesus, confie que Ele é justo, confie que Ele é misericordioso, Ele é tudo isso realmente. Mas se a gente não fizer a nossa parte e não pedir para que Ele mostre os nossos defeitos, os nossos erros, e a partir daí a gente se melhorar, a gente não avança, a gente não vê coisas acontecendo. É preciso coragem para isso, é preciso ter, né, abrir o nosso coração, quebrantar, se entregar. É essa entrega que a gente fala, vou descansar em Deus. É tipo, eu vou entregar o meu ser para Ele, para que Ele faça o que Ele quiser, para que Ele me mostre o que Ele quer que eu faça, para que eu faça também. Não é só ficar descansando, faz aí para mim, Deus, resolve tudo, eu confio em Ti e pronto. Assim a gente não vê a coisa acontecer, a gente não vê a vida prosperar. E a Bíblia fala claramente, 1 João 2,6, aquele que diz que está em mim deve andar como eu andei. Sim. Então, e a gente percebe que hoje as pessoas querem abraçar o mundo e querer abraçar Deus ao mesmo tempo. Então, quando Jesus ele falou assim, Zaqueu, desce depressa desta árvore, porque hoje me convém passar o dia na sua casa. Então nós vemos, olha aqui a graça do amor de Deus. Zaqueu, você é um cara discriminado, odiado pelos judeus, mas o Deus Todo-Poderoso me mandou ir na sua casa. Então Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. E naquela casa, Zaqueu preparou uma mesa, um banquete. E Jesus não deu nenhum discurso duro para Zaqueu, não apontou os pecados dele. Mas o amor de Deus nos constrange. E na metade da festa ele se levanta e disse, Senhor, hoje eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Então, quando a pessoa ela aceita Jesus, a primeira coisa que acontece é renunciar ao mundo, renunciar aos seus ídolos. O que é ídolo? É aquele que toma o lugar de Deus. Ídolo pode ser um amor exagerado por alguma coisa, um cargo, uma posição, um dinheiro ou filho. Então, entregar é isso. Senhor, a partir de agora, o Senhor é o Messias, o meu Senhor. E Jesus se levanta agora na mesa e fala, hoje chegou salvação nesta casa. Jesus entrou na casa dele, mas não tinha entrado na porta, não tinha entrado no coração de Zaqueu, mas naquele momento ele abre a segunda porta, a porta do seu coração. Aí houve uma transformação, uma mudança de mente. E Zaqueu, que era um cobrador de imposto, que era rotulado de ladrão, corrupto, ele se tornou um discípulo de Jesus, se tornou um homem transformado pelo amor de Jesus. Então é muito importante a gente entender na vida cristã, nós não podemos ficar na beira da praia. Nós temos que mergulhar no oceano do Espírito e deixar Deus ser Deus na nossa vida, porque Deus quer nos usar na totalidade. Eu sempre ouço falar desse texto, desse pastor que fala assim, se um homem que se entregar incondicionalmente nas mãos do Senhor e deixar Deus ser Senhor, este homem vai abalar o mundo. Então, gente, nós vamos abalar primeiramente a nossa casa, se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus tomar conta das nossas vidas. Isso fala de renúncia, fala de amar a nossa família, como a Bíblia fala, não adianta ter 9 dons espirituais,
Não adianta você falar a língua dos homens e dos anjos, entregar os bens aos pobres, se não tiver amor, de nada adianta. Então, a primeira coisa, você tem que amar sua esposa, você tem que ver, querer a felicidade dela e não ficar pensando em si mesmo. Então, você tem que lutar por ela, tem que lutar pelas pessoas, porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não procura seus interesses. Hoje está cheio de críticas, cheio de ressentimento, me magoaram, me feriram, não quero mais na igreja, não quero mais saber desse pastor. Então estão seguindo a homens, placa de igreja, não estão seguindo a Jesus. Então o diabo vai usar pessoas, circunstâncias. Então nós temos que amar Jesus até as últimas consequências, como disse o apóstolo Paulo: quem me separará do amor de Deus? Quem me separará? Então, nós temos que abrir o nosso coração e falar: Senhor, me ajuda a vencer as tentações da carne, me ajuda a ter um relacionamento íntimo contigo, íntimo com o Senhor, e assim nós vamos ser aquele crente que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Nós vamos marcar as pessoas que estão à nossa volta. Gente, eu falo com muita humildade, onde eu passo as pessoas ficam olhando, mas por que estão olhando para mim? Será que eu sou conhecido? Não, porque vem o brilho de Deus. Eu entro num restaurante, está vazio, eu estou com a minha esposa, meu filho, eu falo, daqui a pouquinho vai encher esse lugar. Por quê? A unção atrai as pessoas. A unção atrai as bênçãos de Deus. Você leva a atmosfera de Deus. Agora, um crente rebelde, o que acontece? Ele afunda o barco dos outros. Entendeu? Então, é muito importante a gente andar em santidade, em obediência, e assim, a nossa caminhada, nós vamos obter mais vitória. Quando vier as tentações, as pressões, nossa casa está edificada na rocha, que é Jesus, e nós vamos permanecer inabaláveis, e nós vamos suportar e vamos prevalecer firme na fé. Então, é importante a gente entender esta palavra, que hoje o Senhor está falando muito da importância de viver a palavra e orar as promessas de Deus e deixar as promessas de Deus amoldar o nosso caráter. Pastora, a oração, para quem já está firme, né, nessa intimidade mesmo diária, que já faz, né, esses passos principais, a oração em voz alta na hora de repreender um inimigo, ou quando você percebe que está sofrendo um ataque espiritual dentro da sua casa, a oração em voz alta, ela tem mais poder sobre o mundo espiritual? Eu tinha perguntado lá atrás, mas falamos sobre outros assuntos. Sim. Então eu tenho essa dúvida. A autoridade não está no grito, a autoridade está na palavra. Você liberar a palavra com autoridade. O grito é você estar manifestando. Mesmo ou pode ser interiorizada? Pode ser até em silêncio, sabe? Pode ser uma palavra calma, serena e tranquila. Satanás, com teus demônios, bata em retirada no nome de Jesus. Então, a autoridade não precisa nem gritar e nem ficar desesperado. Pelo contrário, você tem autoridade. Então, pode ser palavra branda, mas com ousadia, com convicção. É isso aí. Então, não tem regras. Sim. Perguntaram aqui também, que ficaram na dúvida, o que significa consagrar algo? Algum presente, alguma coisa que você está na dúvida se é bom ou ruim. Como que você consagra ele para que ele entre dentro da sua casa? Por exemplo, se eu recebo presentes, roupas, eu coloco as minhas mãos e eu abençoo. Senhor, eu abençoo qualquer coisa contaminada, porque eu já vi lojas contratando os feiticeiros para fazer as magias, para vender tudo. O abençoar o estabelecimento, entendeu? Isso acontece, gente. Aí você entra num estabelecimento, você compra compulsivamente, porque aqueles demônios levam você a comprar o quê? Entendeu?
Então, quando eu compro uma roupa, eu abençoo, Senhor, eu abençoo em nome de Jesus. E, então, se Deus me dá um carro, exemplo, compra um carro, Senhor, eu abençoo esse carro, que esse carro venha me dar alegria, me livra de todo o mal. É nesse sentido, porque é, eu apresento para Deus todas as coisas. Então, isso é intimidade, entendeu? Não é uma coisa religiosa. Então, eu já abençoo toda a atmosfera de oração. Então, tudo, Senhor, abençoa, consagra, que isso venha trazer alegria e não desgosto. Sim, e outra coisa que a gente comentou sobre a maldição hereditária, né? Sobre quando somos, né, transformados e reconhecemos a Cristo, somos batizados, enfim, a gente está deixando para trás todo o passado, tudo que era antigo já não prevalece mais sobre nós. Porém, e quando essa maldição hereditária, a gente percebe isso em um filho, em uma criança que ainda não consagrou, né, a própria vida, ainda não foi batizado, ainda não tem esse entendimento. A oração da mãe, do pai, ela tem o poder para afastar essa maldição, ou é preciso que a criança cresça e tenha o seu próprio entendimento? A Bíblia fala, se não me engano, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que a mulher que é cristã, que tem a Deus, o seu marido, o seu filho é abençoado por causa dela, entendeu? Então, Deus abençoa. Se o marido é cristão e a mulher não, o filho ainda não, mas a casa é abençoada por causa da vida dela. Então, é importante estar orando para a conversão do marido, do filho, para que eles tenham também essa compreensão que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então é importante a gente ter ser uma pessoa que demonstra o verdadeiro cristianismo, porque se uma pessoa que fica fazendo jejum, aquele exagerado, que nem uma pessoa carola ou um fanático religioso, a pessoa fala, olha, essa igreja está fazendo lavagem cerebral. Então nós temos que ter muito cuidado, ficar querendo ungir as paredes da casa. O marido fala, escuta, que coisa é essa? Que loucura é essa? Então, existe muitos exageros, a mulher querendo empurrar a Bíblia goela abaixo do marido. Não, o testemunho da mulher, do marido, é que vai convencer, porque houve a mudança. Quer dizer, você era assim, agora você não é rancisa, agora você é uma mulher calma, tranquila, que responde com tranquilidade, com sabedoria. O marido fala, eu quero esse Jesus. Nós temos tantas mulheres que receberam essa recomendação, que o marido falou, eu quero seguir Jesus. Por quê? Eu vi mudança. Um exemplo, o pastor Lamartine, ele era um aprontão quando era garoto, deu tanto trabalho para o pai, mas o pai viu, quando ele se entregou a vida para Jesus, uma mudança radical. E o pai falou, filho, eu quero esse teu Jesus, como eu faço para aceitar? E eu quero também ser batizado por você. Então, gente, é isso. O melhor testemunho é a nossa mudança de vida. O verdadeiro cristianismo que a gente pode pregar. É o cristianismo explícito, é claro, nossa mudança, a nossa maneira de pensar, de agir. Então, isso é maravilhoso. Tem uma pessoa, aliás, várias, falando sobre a questão dos maus pensamentos constantes, né? De que forma elas podem afastar e se libertar desses maus pensamentos, ou de um comportamento, né, repetitivo, explosivo. A questão do pensamento, a gente sabe, né, que é uma batalha ali, o nosso pensamento. Eu uso como, quando eu vejo que pensamentos estão ali querendo se alojar na minha cabeça, eu começo a não deixar ele se instalar. Eu começo a orar, eu vou ouvir um louvor, eu vou fazer outra coisa, justamente, principalmente com pensamentos que estão nos fazendo mal. A gente sabe que é um campo de batalha poderoso, os pensamentos, né, pastor?
A mente é um campo de batalha, porque o inimigo lança pensamentos, enganos, sofisma, e nós temos que nos fortalecer com a palavra, porque quando vier os pensamentos, o louvor liberta. Coloca um louvor calmo, sereno, tranquilo, você relaxa e você sente uma atmosfera gostosa para orar. Então, aqueles pensamentos maus caem por terra. Então, esses pensamentos maus é ataque espiritual, como angústia, tristeza, o desânimo, é, perturbação durante a noite. Nós temos que detectar esses sinais e reagir no sentido de, a Bíblia fala, sujeitáveis a Deus, mas resistir ao inimigo, resistir à ansiedade, resistir à tristeza, resistir no sentido, eu não aceito. Então, Sim. ninguém está livre. Se o próprio Jesus, ele teve aquele momento de confronto com Satanás no momento de consagração, então, mas Jesus resistiu com a palavra, com renúncia, e o inimigo fugiu. Então, o inimigo está ao derredor, e ele se entra em cena quando a gente está fragilizado. Então, nós temos que estar firme, ser de sóbrios e vigilantes, e Sim. orando sem cessar. Então, resistindo, cai fora em nome de Jesus. Então, o descanso é só no céu, viu, Karina? E quando Sim, nós estivermos aqui na terra. e eu percebo que quando vem algum pensamento de dúvida ou até de algum problema que a gente tem, né, pressa de resolver, a gente acha que é necessário parar para pensar. Deixa eu parar para pensar como eu vou resolver isso. E nesse parar para pensar, a gente dá corda e parece que só vem mais coisa ruim. Começa a vir coisa ruim, coisa ruim. Então, a maioria dos problemas, né? Quando o pensamento é bom, deixa ele fluir, maravilha. Agora, quando o pensamento é ruim, quando é para resolver um problema difícil e aquilo está te angustiando, o que eu faço? Eu deixo de lado mesmo, e entrego, aí eu entrego na mão de Deus e falo, olha, se eu já sei que se eu ficar pensando, eu vou pensar coisa ruim, não vou achar solução, vai piorar, eu vou ficar triste, ou eu vou ficar angustiada, ou eu vou ficar irritada. Então, olha, estou te entregando esse problema, na hora que se eu tiver a solução para me dá essa solução. Aí eu descanso. Eu falo que o meu descanso em Deus eu faço dessa forma. Eu entrego para não ficar cheio de caraminhola na cabeça e vou dar glória a Deus, crendo que realmente Ele vai me mostrar. Vou agradecer, vou orar mais, vou ouvir um louvor, seja ele tranquilo ou seja ele animado, deixando de lado aquilo, mas não porque eu não vou encarar o problema, mas para que Deus vai me mostrar a solução na hora certa, né? E tem dado certo dessa forma. Sim, olha o que diz Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, coração, com súplica, com ações de graça. O verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, nós temos que entender que não adianta correr para o paliativo, tomar um calmante, comer. As pessoas que estão ansiosas partem para a geladeira, outros buscam algum paliativo, vou me distrair assistindo algum filme. Não, nós temos que recorrer à oração e ore as promessas de Deus, entregando, a Bíblia fala, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais tudo ele fará. Então, a ansiedade, todos nós lutamos todos os dias. É problemas, é pressão, e nós temos que entender. Você tem uma aliança com ele. E o presidente do universo, ele está sempre com a agenda livre para te atender, porque você é filho. Um filho não precisa marcar agenda. Você tem um filhinho, né? Imagina ele ter que marcar a agenda para falar com você. Você para tudo para atender seu filho, não é verdade? Deus é pai. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responderei.
anunciar-te-ei coisas grandes ou ocultas que não sabes. Então nós temos que recorrer todo momento, quando vier a ansiedade, entra no teu quarto, fecha a tua porta, Mateus 6,6, e teu pai que te vê em secreto, Deus vai te recompensar, Deus vai suprir as tuas necessidades, Deus vai tirar essa angústia do teu coração, porque, gente, nós somos homens, nós somos carne, e muitas vezes esse sentimento, essa sensação de querer ter o controle na mão, as rédeas na mão, todo mundo quer ter, mas há momentos você tem que confiar na soberania de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Deus vai agir no tempo e na hora de Deus. Sim, com certeza. Eu creio e quero me tornar uma filha cada dia melhor. Esse é o que eu mais busco nos meus dias. É obedecer, é saber o que Deus quer de mim, é saber qual é a vontade dele, porque eu sei que a minha sempre vai ser falha. E essa é a oração e meu pedido, e o meu desejo para todas as pessoas também, as pessoas que me seguem, que às vezes pedem um conselho. O maior conselho que eu posso dar é para que elas busquem a própria intimidade, para que vocês que estão aqui nos ouvindo, que vocês busquem a intimidade de vocês, cada um de vocês, a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, através da oração, através da leitura da Bíblia, gente, é muito importante. Isso fez a grande diferença na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que busquei o bem, que procurei fazer o bem. Eu tenho pessoas maravilhosas, meus pais, que sempre me deram bons exemplos e muito amor. Então, muitas vezes a gente segue num caminho achando que está fazendo certo, achando que está fazendo a vontade de Deus, mas por falta de conhecimento a gente não está. E a leitura da Bíblia tem me dado cada dia mais revelações, conhecimento e intimidade diária com Deus. Isso é todo dia. Quando a gente acorda, a gente vai trabalhar, a gente escova o dente. Isso tem que ser um compromisso com Deus, nosso compromisso principal. Ele tem um compromisso com a gente de nos dar vida todos os dias, de fazer o dia amanhecer todos os dias, da gente poder abrir os olhos todos os dias. Então, nós temos que ter esse compromisso com Ele, de ouvi-lo, senão a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus se a gente só falar, só pedir, só orar e não parar para ouvi-lo, não acalmar o nosso coração, ler e pedir para que Ele se revele a nós. Ele está se revelando a gente que não está tendo olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Então busquem por isso, porque a vontade de Deus para a sua vida, só Ele sabe, não sou eu que vou falar qual é a vontade exata, qual é o teu propósito, qual é o teu caminho. Cada um tem uma história, cada um vai ter um obstáculo diferente, cada um vai ter um milagre a ser vivido, um propósito. Então, isso é individual. Então, não perca, você que está me ouvindo, a chance de você viver essa vida próspera com Deus, viver essa comunhão e essa conexão que é tão linda, que é tão maravilhosa. Então, persistam, não se preocupem se no começo, eu não estou ouvindo a voz de Deus, Deus não fala comigo, eu não entendo nada do que está escrito, porque é na persistência que a gente vence, é na perseverança que a gente vai recebendo as bênçãos de Deus. Não é pedindo e só esperando que venha a bênção, não, é perseverando, né, pastor? Tudo que a gente falou foi tão maravilhoso que a gente poderia ficar mais de 2 horas, já estamos a 2 horas. Vou correr buscar meu filho na escola e quero agradecê-lo imensamente, eternamente pela sua oportunidade. E que tenhamos mais oportunidades, porque o nosso bate-papo de hoje foi muito esclarecedor, mas me abriu vários insights aqui para a gente poder ter novas conversas, muitas perguntas sem respostas aqui. Então, você vai estar sempre sendo muito bem recebido e convidadíssimo para que a gente tenha mais tempo como esse. Amém. Eu agradeço a oportunidade, Karina, e a todos que participaram. Eu já faço um convite, conheço o meu canal do YouTube. Há 10 anos que eu tenho ministrado uma palavra de fé, de encorajamento, de esperança. Lá tem assuntos sobre batalha espiritual, e tem sobre oração, tantos assuntos. Há 10 anos eu tenho 2.300 mensagens nesse canal. 2.300 mensagens. Então, eu ficarei muito feliz de você seguir Daniel Adams, colocar Daniel Adams, se inscreva, vocês vão
acompanhar a mensagem diária, às 6 da manhã e às 20 horas. E me siga no Instagram, @Daniel Adams, tudo junto. Eu fico muito feliz, Karina, e próxima as oportunidades, falar sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, falar sobre a oração, os inimigos da oração, e a gente vai falar de praticizar de uma forma prática para as pessoas assimilar, porque a gente não vamos falar assuntos aí que acabam a gente não entendendo. Temos que colocar de uma forma prática o que eu posso fazer, estou enfrentando esse problema. E a gente está aí para nos ensinar. Há 30 anos que eu ministro na igreja do pastor Lamartine e a Church, libertação. E eu tenho visto assim Deus fazer curas milagrosas, pessoas sendo libertas, porque é o poder da palavra, é a palavra que liberta. Então é muito importante a gente amar a palavra e você começar a ter essa disciplina. Eu vou começar hoje ler a palavra, não planejar para amanhã, é hoje, começa hoje. O melhor remédio para você experimentar a libertação, restauração e conhecer o caráter de Deus, é conhecer a palavra. Que Deus te abençoe, minha querida irmã Karina. Amém. Eu queria que o senhor finalizasse com uma oração, mesmo que seja curta, mas para a gente, né, receber essa palavra nesse momento. Amém. Senhor, eu quero agora abençoar todos os teus filhinhos, Pai, que estão passando por um momento de angústia, de ansiedade, problema no casamento, desemprego, conflito, Senhor, com os filhos, Pai, ou perseguição no trabalho. Senhor, que o teu poder agora venha ao encontro de todos, Pai. Que o Senhor venha agora detonar todas as obras malignas, Pai. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo e nos dar vida e vida com abundância. O Senhor veio a este mundo, Senhor, para nos trazer dignidade, para nos dar, Senhor, salvação eterna. E eu declaro agora, Pai, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão pensando em suicídio nesse momento. Senhor, traga cura, traga libertação, traga restauração, traga restituição, Senhor. Alcança essas vidas preciosas que foi pago um preço de sangue. O Senhor morreu na cruz para salvar. Que essa pessoa volte para Jesus. Que essa pessoa entregue o coração para Jesus, não para a religião, nem para a placa de igreja, mas para Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Eu abençoo a todos os teus filhinhos. Eu abençoo, Senhor, a Karina, o seu esposo, o seu filhinho. Pai, abençoa a sua família, abençoa seus pais e abençoa o seu canal, Pai, Instagram, YouTube. Prospere para que a tua filhinha possa ser um instrumento, uma atalaia para anunciar o evangelho de Jesus, o evangelho da graça. Pai, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso que o Senhor falou conosco, o Senhor nos abençoou através da tua palavra. Amém. Amém, amém. Eu recebo. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. De todo o coração, muito obrigada. Que tudo isso também seja revelado a ti, a sua vida, diariamente, como tem sido, que o Senhor continua sendo essa luz nos nossos caminhos, a luz da palavra de Deus sendo revelada através da sua vida, do teu exemplo, de tuas palavras. Muito, muito obrigada e parabéns pela dedicação, pela coragem em servir e pelo caminho escolhido. Que todos vocês que estão aqui nos ouvindo e que receberam nessas 2 horas de live, que vocês saiam daqui transformados, com vontade de dedicar a vida a Deus, com vontade de inspirar outras vidas, com vontade de não só falar das bênçãos de Deus, mas vivê-las, vivenciá-las e conhecê-las mais e mais e mais. Amém. A nossa live não ficará salva aqui no Instagram, nossa live estará disponível no canal Karina Bach do YouTube logo, logo. Então, compartilhem, assistam novamente quantas vezes quiserem. Estaremos de volta em outras oportunidades, com certeza. Para isso, me siga no YouTube, Karina Bach, e o pastor Daniel Adams no canal dele também. Ativem as notificações para ficar por dentro dos conteúdos diários que a gente coloca, diários exclusivos, feitos
para vocês, com muito amor, com muito zelo pela palavra de Deus, com muita dedicação. A todos vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada, pastor. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe cada dia mais.